Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós continuamos aqui o estudo artigo por artigo da Lei 9.099, em específico aqui aquelas disposições finais, e passamos ao estudo do caput do artigo 89 da referida lei, tá bom? Como eu já tinha ressaltado para vocês, nós estamos aqui vendo alguns dispositivos que funcionam, eles se aplicam também a processos que estão fora da competência do juizado especial criminal. Esse artigo 89 é um exemplo desses dispositivos que atuam também para casos que não são de competência do GCRIM, tá? O que diz esse dispositivo? Diz que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Então, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Então, pessoal, para nós começarmos aqui estudando o artigo 89, eu já vou apresentar ele para vocês com o nome que ele tem pela doutrina. Esse artigo cria um instituto que é chamado de suspensão condicional do processo, também chamado de sursi processual ou de sursi antecipado, tá bom? Então, se falar de suspensão condicional do processo, sursi processual ou sursi antecipado, nós estamos falando do artigo 89 da Lei 9.099. Agora, estudando aqui, olha, essa expressão que está em amarelo na tela de vocês aqui em cima, nós vemos que ali é dito que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. E também aqui fazendo um link com a expressão seguinte que está em verde, dizendo assim, abrangidas ou não por esta lei. A partir dessas expressões, nós verificamos que este benefício ele é aplicado às infrações penais que tenham pena mínima de até 1 ano. Veja só, a pena mínima é de até 1 ano. Qualquer que seja a pena máxima. Sim, vamos frisar isso. Não importa a pena máxima do crime. Não importa. O que me importa para saber se é cabível a suspensão condicional do processo é única e exclusivamente analisar a pena mínima. Se a pena mínima for de até 1 ano, olha, cabe esse benefício. E é muito importante frisar que o crime que nós estivermos analisando, ele não precisa ser uma infração penal de menor potencial ofensivo, não precisa. Lembra que a gente estudou que infração penal de menor potencial ofensivo é aquela que tem pena máxima de até 2 anos? Pena máxima. Agora, olha o critério aqui para o artigo 89. O artigo 89 traz como critério a pena mínima ser de até 1 ano. Olha a diferença. Então, isso quer dizer aqui que o delito não precisa ser uma infração penal de menor potencial ofensivo. Portanto, a suspensão condicional do processo aplica-se também aos processos que não são de competência do GCRIM, tá bom? Considerando, então, que só nos importa a pena mínima, tanto faz a pena máxima. Logo, se a pena mínima for de até 1 ano, e friso, tá? Até 1 ano. Pode ser 6 meses, pode ser 15 dias, não importa. É até 1 ano. Se for de até 1 ano, é cabível
a suspensão condicional do processo, tá? Dei aqui como exemplo o crime de furto, que traz como pena mínima 1 ano e pena máxima de 4 anos. Mas pouco nos importa a pena máxima. Nós só analisamos para a pena mínima. Considerando que a pena mínima está dentro desse valor aqui indicado no artigo 89, é cabível a suspensão condicional do processo por o crime de furto simples, ainda que o crime de furto simples não seja uma infração penal de menor potencial ofensivo. Legal. E agora nós passamos para essa outra expressão aqui que está em azul claro na tela de vocês, que diz que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. E, mais à frente, em laranja, por 2 a 4 anos. Ok? Então, pessoal, esse benefício aqui é oferecido pelo parquet, pelo Ministério Público, na cota de oferecimento da denúncia. Como é que funciona quando o Ministério Público vai oferecer a denúncia? Ele oferece a denúncia numa peça processual e, além da denúncia, ele apresenta uma manifestação pequenininha, que é chamada de cota. Nessa manifestação pequenininha, ele coloca lá, olha, ofereço denúncia em separado contra o fulano de tal. E ele cria ali um outro item nessa manifestação, dizendo, olha, considerando que o autor do fato, ele preenche os requisitos do artigo 89, eu vou oferecer a ele também a proposta de suspensão condicional do processo. Então veja que esse benefício ele é oferecido pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, tá bom? Isso aqui é o normal, é o mais natural, tá? É como as coisas ordinariamente acontecem. Mas saibam que se porventura, por qualquer motivo ali, não foi possível oferecer a suspensão condicional do processo no momento do oferecimento da denúncia, na cota de oferecimento da denúncia, mas posteriormente for constatado que esse acordo é viável, aí não há qualquer prejuízo que o sursi processual seja oferecido futuramente, no momento oportuno, desde que antes da sentença. Então, pessoal, o normal, o certo é oferecer no momento do oferecimento da denúncia, tá? Oferece o sursi processual, oferece esse acordo no momento do oferecimento da denúncia. Mas se porventura, por algum motivo não foi oferecido naquele momento, mas posteriormente constatou-se que era viável o acordo, desde que antes da sentença, é possível que no futuro ali seja oferecido o acordo, tá bom? Então, embora nessa expressão aqui em azul claro da tela de vocês diga que é ao oferecer denúncia, isso aqui eu quero que vocês entendam que é o ordinário, é o correto, é o mais adequado, mas não haveria prejuízo em ser oferecido futuramente, desde que antes da sentença. Importante frisarmos aqui, olha, agora com base na expressão que está em laranja da tela de vocês, que se o acordo for celebrado, o processo ele vai ficar suspenso de 2 a 4 anos. Veja que 2 é o mínimo, 4 é o máximo. Geralmente na prática forense utilizam-se aqui os 2 anos mesmo, tá? Mas então esse processo ele vai ficar suspenso de 2 a 4 anos. E esse período de suspensão é o chamado período de prova, dentro do qual o denunciado será submetido a algumas condições. E ao final do período de prova, se não houver qualquer causa superveniente de revogação do sursi processual, aí sim será declarada extinta a punibilidade. Então, nesse caso aqui, o que é o sursi processual? É um acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato, acompanhado pelo seu defensor, que vai suspender o processo por 2 anos, submetendo neste período o denunciado a um período de prova, certo? Dentro do qual ele vai ser sujeito a algumas condições. Então ele vai, dentro desse período, que geralmente é de 2 anos, ele vai ali observar algumas condições que vão demonstrar ao longo dos 2 anos que ele está apto ao convívio social. E ao final do período de prova, se não teve nenhum problema, vai ser declarada extinta a sua punibilidade.
Sendo que, se por um acaso, durante esse período de prova, se constatar algum problema, aí, futuramente aqui nós estudaremos as causas de revogação do sursi processual, tá? Mas aí a gente analisa depois. Aqui eu só quero que vocês saibam que, se der tudo certo nesse período de prova, extingue a punibilidade. Se não der certo, se tiver algum problema, aí essa suspensão condicional do processo poderá ser revogada. Mas aí a gente estuda com mais calma nas próximas aulas. Agora, pessoal, vejam essa expressão aqui, olha, que está em cinza na tela de vocês. Porque essa expressão ela passa agora a trazer alguns requisitos para que o autor do fato tenha direito a receber essa proposta. Se ele não preencher esse requisito, ele não vai poder receber a proposta. O que é dito aqui? Aqui é dito que desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Então, veja que nós estamos falando aqui de um requisito. Este acordo exige como requisito que o acusado, o denunciado, não esteja sendo processado, nem tenha sido condenado por outro crime. E o que significa estar sendo processado? Significa que existe um outro processo em andamento e com denúncia já recebida. Então, considera-se que o autor do fato está sendo processado em outro caso, desde que exista já um outro processo criminal com denúncia já recebida, tá bom? Não basta só ter um inquérito policial, ou não basta só que o Ministério Público ofereceu a denúncia, não. É necessário que, para que o autor do fato não preencha esse requisito aqui que estamos estudando agora, é necessário que, neste outro caso, já tenha havido tanto o oferecimento quanto o recebimento de denúncia. Aí então, se o Ministério Público, quando ele pega os autos, verifica, olha, é caso de denúncia, eu vou denunciar, no nosso caso aqui, tá? Então eu vou analisar se ele tem direito à suspensão condicional do processo. Legal, pego os antecedentes dele, vou fazer a denúncia, faço, mas aí eu pego os antecedentes e olho ali, olha, ele tem um inquérito policial que está em andamento. Ora, tudo bem, inquérito policial não proíbe, por si só, o sursi processual, porque, como vimos aqui, exige-se que, no mínimo, ele esteja sendo processado e o inquérito não é ainda a ser processado. Aí o Ministério Público olha lá, vê que tem também um outro processo, mais um. Vê lá que tem um outro processo que já teve o oferecimento de denúncia, mas a denúncia ainda não foi recebida. Mais uma vez, esse outro processo também não vai proibir que ele ofereça o artigo 89, a suspensão condicional do processo. Não tem problema. Mas aí o Ministério Público continua olhando os antecedentes da pessoa e vê ali que também tem um processo em que já foi oferecida e recebida a denúncia. Aí o Ministério Público veio e fala, não, eu não posso oferecer a suspensão condicional do processo, porque ele já está sendo processado no outro caso, certo? Sendo que esse outro caso ainda não foi julgado, ainda não tem julgamento definitivo. Está em andamento, mas já tem denúncia recebida. Então ele não preenche o requisito que nós estamos estudando agora. Aí o Ministério Público oferece a denúncia e na cota de oferecimento da denúncia ele justifica, olha, não estou oferecendo o acordo do artigo 89 porque o autor do fato já está sendo processado por outra infração penal conforme antecedentes criminais de folha tal. Ali já foi recebida a denúncia num outro processo. Então ele não preenche o requisito aqui que nós estamos estudando agora. Olha, ele está sendo processado. Aí ele justifica sim que ele não vai oferecer o sursi processual. Agora, esse artigo aqui ele continua falando também que desde que o acusado não esteja sendo processado, que é o caso que a gente acabou de ver, é o caso em que há um processo em andamento com denúncia já recebida, o processo ainda não acabou, mas já tem denúncia recebida, mas ele continua dizendo, ou não tenha sido condenado por outro crime. Então imagine que o Ministério Público, quando vai oferecer denúncia e vai analisar se oferece ou não o artigo 89, oferece ou não o sursi processual, o Ministério Público pega lá os antecedentes criminais,
do autor do fato. Ele verifica, olha, tem uma condenação transitada em julgado aqui. E é justamente disso que está falando a expressão não tenha sido condenado. Quando aqui é dito não tenha sido condenado, está fazendo aqui referência a um outro processo com sentença condenatória transitada em julgado. Porque enquanto ainda não transitou em julgado, o processo ainda está em andamento. Então aí considera-se que ele está sendo processado, considera-se que ele cai na vedação inicial, que nós já estudamos, porque ainda não transitou em julgado, perfeito? Agora, se porventura ele já foi condenado e já transitou em julgado, aí cai nessa segunda vedação aqui, que é a que nós estamos estudando neste momento, que é de não ter sido condenado por outro crime, tem que ser uma condenação definitiva, com trânsito em julgado. Aí o Ministério Público, então, ele vê que o agente lá ele tem uma condenação anterior, e aí ele diz, olha, eu não vou oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, nessa denúncia que eu estou oferecendo no dia de hoje, porque ele incide nessa vedação, ele não preenche esse requisito, perfeito? E aí eu quero fazer uma ressalva para vocês, que é o seguinte, você vê nessa expressão aqui, que não é dito nenhum prazo, não é mesmo? Olha, não foi condenado por outro crime. Não fala se o crime for antigo, que eu posso desconsiderar ele. Não fala isso. Só diz que se ele foi condenado, ele não tem direito ao benefício. Então, a doutrina, o que ela costuma fazer? Claro, né? A voz, em sentido contrário, sempre há. O direito é normal que haja correntes doutrinárias em sentidos diversos. Mas o que a doutrina majoritária ela diz? Ela diz o seguinte, olha, embora a Lei 9.099 de 1995, errei aqui, coloquei um zero, né? De 1995, ela não traga qualquer prazo. A doutrina majoritária ela sustenta a aplicação do período depurador de 5 anos desde o cumprimento ou extinção da pena anterior. Mesma lógica prevista aqui no artigo 61, inciso 1º do Código Penal. Entendeu? Então, o que a doutrina diz é o seguinte, olha, se por um acaso essa condenação que está nos antecedentes dele for muito antiga, e o que é muito antiga? É já ter se passado 5 anos, desde quando? 5 anos desde o cumprimento ou a extinção da pena anterior. Já passou 5 anos desde que a pena anterior foi declarada extinta ou foi cumprida integralmente? Sim, já teve. Já passaram-se os 5 anos. Beleza. Então, o Ministério Público pode desconsiderar essa condenação anterior, você pode desconsiderar ela e oferecer o acordo de suspensão condicional do processo. Agora, é evidente que eu estou explicando para vocês esse requisito aqui, certo? Esse aqui. É esse que eu estou explicando. Então, eu estou dizendo para vocês que a doutrina costuma aplicar o período depurador de 5 anos neste requisito aqui. Nada impediria, por outro lado, que o Ministério Público negasse o acordo de suspensão condicional do processo com base em outros requisitos. Porque vocês veem que não são só os requisitos que estão em cinza. Não, não são. Conforme está em azul escuro no fim aqui para vocês, desse artigo, também se exige a presença de outros requisitos, que nós já vamos ver, tá? Então eu só quero frisar para vocês que esse período depurador de 5 anos, ele é aplicado no que toca a esse requisito aqui de não ter sido condenado por outro crime, que está aqui em cinza na tela de vocês, sem prejuízo de o Ministério Público negar o oferecimento de acordo de suspensão condicional do processo com base em outros requisitos aqui que também são exigidos. Terminando essa expressão em cinza, eu só quero fazer a ressalva para vocês que ela diz que essa condenação anterior ou esse processo anterior tem necessariamente que ser por outro crime. Então, processos em andamento ou condenações pretéritas transitadas em julgado que versem exclusivamente sobre contravenções penais não proíbem a suspensão condicional do processo com base, eu vou frisar mais uma vez, com base
nesse requisito que está em cinza, tá bom? Com base nesse requisito que está em cinza. Nada impediria, lembro vocês, que o Ministério Público, analisando o caso concreto, fazendo uma análise concreta, entenda eventualmente que outro requisito não está preenchido. Mas aí ele negaria o acordo com base nesses outros requisitos e não com base no que está aqui em cinza na tela de vocês. Legal, professor? E quais são esses outros requisitos, né? Porque o senhor mencionou que pode ser que o Ministério Público negue o acordo com base em outros requisitos, mas quais são eles? Pessoal, nesse artigo 89, a expressão final, eu não deixei aqui na tela de vocês o artigo porque ficaria muito pequeno, né? As letras aqui ficariam muito pequenas e dificultaria de vocês lerem. Mas eu coloquei aqui, no item 4, a expressão, olha, a mesma expressão que está no artigo. Presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Então, o artigo 77 do Código Penal traz o instituto do sursi. Veja bem, não é sursi processual, não é sursi antecipado, é diferente. O 89 que nós estamos estudando hoje é o sursi processual ou sursi antecipado. O 77, agora do Código Penal, ele traz o sursi, é a suspensão da pena, não do processo, ok? 89 da Lei 9.099 é a suspensão condicional do processo, já o 77 do Código Penal é a suspensão condicional da pena. É diferente, um é processo, o outro é pena. E aqui está dizendo que os requisitos da suspensão condicional da pena, aqueles requisitos que estão no artigo 77 do Código Penal, eles se aplicam também ao sursi processual, eles se aplicam também ao artigo 89 que estamos estudando hoje. Então, se eles não estiverem presentes, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, lá na cota dele, ele diz, olha, não vou oferecer a suspensão condicional do processo porque esse requisito aqui não está presente. E os requisitos são quais? Artigo 77, o que é dito ali? É dito que a suspensão só existe desde que, primeiro, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Segundo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. E 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Então, esses 3 requisitos também têm que estar presentes para que o artigo 89 seja aplicado. E aí, eu mostro para vocês, olha, aqui, por exemplo, fala de culpabilidade, fala de antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias. A gente já viu um pouquinho disso, né? Quando nós estudamos o artigo 76 da Lei 9.099. Dá uma olhada lá naquela aula para vocês se lembrarem melhor. A gente já viu um pouco disso. Então, vou exemplificar aqui para vocês. Olha como é que é dito aqui que os antecedentes podem ser usados para não concessão do benefício. Então, eventualmente, ainda que o agente ele não seja reincidente, mas pode ser que ele tenha maus antecedentes e o Ministério Público, considerando os maus antecedentes, ainda que passado o período depurador, ele entenda que aquela condenação, ainda que um pouquinho mais antiga, ela justifique não oferecer o acordo. Então, vocês veem que o Ministério Público ele faz uma análise muito concreta do fato. É uma análise muito concreta, é uma análise bem do caso concreto mesmo, de suas circunstâncias. Analisa o agente, a sua personalidade, os seus antecedentes. E aí ele julga a partir daí se irá, faz um juízo de valor, se irá ou não oferecer o sursi processual. Ok, pessoal? Então é isso aqui, eu creio que vocês tiveram uma noção geral bem interessante sobre o sursi processual. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.